Ah, desculpa, tô sonhando com a Série A, meu caro Renato. Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto não paga imposto. Não paga imposto. Pode sonhar à vontade, pelo menos por enquanto, né, João? Ah, eu tô nessa sim, vivendo a Série A. O final da reportagem ali é espetacular, mostra a volta da Banda dos Tigres ao estádio Heriberto Wilson, se animando. Então foi um grande jogo, uma grande vitória do Criciúma, incontestável. O técnico do Ituano, na coletiva, falou: o Criciúma venceu em todos os critérios. Então foi uma vitória incontestável. E ele está perfeito em relação a isso. E quando você ganha de 3-0, meu amigo, você pode dizer que ensaia a jogada por aqui, ensaia a jogada por ali. Só não dá para dizer o seguinte: eu previ que eu ia colocar um reserva no intervalo por lesão, ele ia entrar e fazer 2 gols de cabeça. Aí não. Mas o Criciúma dominou o jogo, fez o que ele precisa fazer, que é vencer o jogo. O resultado, o outro, eu vou explicar, não foi o ideal e pode ser que o Vasco ainda ganhe os pontos na justiça, né? Porque o jogo não terminou na Ilha do Retiro, mas o Vasco perdia até os 45 e estava ficando ótimo com o Criciúma embolado ali, podendo igualar a pontuação no confronto direto, mas o Vasco empatou numa penalidade. Mas o Vasco é o Vasco. O Criciúma vive o seu campeonato. O Criciúma tem a sua realidade. Ele precisa vencer os 3 jogos e contar com uma combinação de resultados. Ele precisava vencer 4. Ele já passou. E só para ilustrar, João, essa vitória contra o Ituano, 3-0 no Ituano. Quem é o Ituano? O Ituano estava à frente do Criciúma. O Ituano era a melhor campanha do retorno, à frente do Cruzeiro, inclusive. Esse time que o Criciúma colocou 3-0. Então foi uma grande vitória, reencontro do torcedor com o Heriberto Wilson pulsando. Então foi uma grande festa realmente. E ali os torcedores com essa cena é fantástica. Torcida e jogadores, vamos subir Tigre. O Criciúma não tem mais nada para perder no campeonato. Ele tem que entrar e jogar para cima do adversário. O grande objetivo já veio. A responsabilidade sábado em São Januário, ela é de um time só. É do Vasco. Quem foi que gastou, quem tem uma folha de pagamento de mais de 4 milhões? Não é o Criciúma, é o Vasco. Quem tem a obrigação de subir é o Vasco. Então o Criciúma tem que jogar com isso. Tá difícil? A gente vai explicar na tabela. Evidente que tá difícil. Já seria difícil você subir num campeonato que tem Cruzeiro, que tem Grêmio, que tem Vasco, que tem Bahia. Só que o Criciúma faz uma campanha, na minha visão, acima da expectativa e tenho certeza que internamente também. Agora, como disse o João, me deixem sonhar. Eu estou sonhando, eu posso. Eu vou explicar aqui na tabela essa questão do eu posso sonhar. Cruzeiro, Grêmio, Bahia. O Bahia entrou aqui na parte de baixo também, 57, na parte de baixo que eu digo, perto do Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma. O Criciúma tem 52. O Vasco, com 56, ele abriu 4 pontos. A questão é que o Vasco pode ganhar na justiça mais 2 pontos. Mas tem alguma coisa no regulamento que permite ao Vasco ganhar esses pontos? Sim. Ou apenas a punição ao Sport? Quando o time da casa, ou quando um dos times dá um motivo para que o jogo não termine, esse time pode ser punido com o chamado 3-0. Então o placar do jogo viraria 3-0. Mas isso é o que pode acontecer. Vamos trabalhar com a situação real. Sampaio Corrêa, Criciúma 52, Sport 53, Vasco 56. Tem esses confrontos aqui, ó. Vasco e Criciúma, Vasco e Sampaio Corrêa. Então, dá para chegar? Dá. O Criciúma vence o Vasco lá e não tem outro resultado. Faz 55. Claro que depende aqui do resultado do jogo do Sampaio. Depois, o Vasco pega o Sampaio Corrêa. O Sampaio ainda pega o Ituano. E esse Sampaio é Vasco e Sampaio ou Sampaio e Vasco? Esse Sampaio e Vasco, Vasco e Sampaio, agora você me fez porque uma... Porque o Sampaio em casa tá... Não, é Vasco e Sampaio. Vasco e Sampaio. Vasco e Sampaio, porque o Sampaio ganhou do Vasco lá, quando jogou. Perfeito. Mas tudo bem, mas é um jogo de risco. O Criciúma não. O Criciúma faz o jogo com o Vasco, depois o Criciúma pega Tombense, 14º, que já não acontece mais nada, e Ponte Preta, 11ª, que também não acontece mais nada, não tem mais risco de rebaixamento. Então, se você olhar em termos de tabela, se o Criciúma ganhar do Vasco lá, o Criciúma fica muito no páreo. Claro que teria sido melhor o Sport ter vencido o jogo, como estava até os 44 do segundo tempo. O Sport teria 55 pontos, o Vasco também, e o Criciúma ficaria a 3 pontos deles, e tiraria essa diferença no confronto direto com o Vasco. Mas, João, uma coisa de cada vez. É o Vasco sábado. Segundo a imprensa carioca e os torcedores e tudo mais, é o jogo do acesso, uma grande festa preparada. O jogo não vai para o Maracanã, vai ser em São Januário para fazer a festa em casa. Só que às vezes você faz festa e vem um convidado meio indigesto, né? Às vezes acontece, né?
Tem tudo isso. Mas o Criciúma tá jogando de franco atirador. Exato. O Criciúma vai lá e diz: momento vai de franco Vasco, atirador. ganha de mim, a responsabilidade é tua. Vamos jogar. Como foi contra o Ituano, jogou livre, leve e solto e botou 3-0. Então, o que fez até agora está muito bem feito. Mas sonhar não paga imposto.